Se você é virgem e acha que não tem corrimento, se prepare para a verdade. Mesmo sem relações sexuais, o seu corpo pode estar te enviando alertas e você não pode ignorar. Nesse vídeo você vai descobrir tudo o que nunca imaginou sobre o corrimento vaginal e quando identificar se ele está fora do controle. Primeiro, vamos deixar uma coisa bem clara. Toda mulher tem um corrimento vaginal normal. Ele costuma ser branco, mais puxado para o transparente, não incomoda, não arde e nem dói. A função desse corrimento é deixar sempre a sua periquita lubrificada e também eliminar todas aquelas bactérias mortas que vivem na sua região íntima. Esse corrimento ele pode mudar de acordo com a fase do ciclo menstrual que você está passando. Ele pode mudar a quantidade, pode mudar a textura, mas não quer dizer que você está passando por algum problema. E as mulheres virgens também têm esse tipo de corrimento? Sim, toda mulher tem essa produção do corrimento vaginal normal, porque ele tem uma função específica e não tem nada relacionado com relações sexuais. Dentro da nossa região íntima também tem o que chamamos de microflora vaginal. Ela é composta por algumas bactérias, mas calma, que essas são bactérias do bem. As principais bactérias são os lactobacilos, aqueles que também estão presentes lá no Yakult. Elas são as que mantêm em ordem e em equilíbrio aquela região íntima, impedindo que cresça bactérias ou fungo de maneira aumentada. Quando acontece alguma coisa no nosso dia a dia ou que a gente está fazendo de errado, essa microflora vaginal ela é desregulada e podem aparecer alguns tipos de infecções que mudam o corrimento normal. Mesmo sem a relação sexual, algumas coisas podem mudar esse muco natural que a gente tem no nosso corpo. Mas antes de falar, já curte o vídeo porque essas dicas valem ouro. Durante o ciclo menstrual, o seu corrimento natural, normal, ele pode passar por algumas mudanças de textura, de cor, de quantidade. Quando você está no período depois da menstruação, esse corrimento ele costuma ser em menor quantidade. Tem mulher que às vezes se sente até mais sequinha. No período fértil, esse corrimento ele vai ficando um pouco mais fino, mais pegajoso, vai ficando com aspecto de clara de ovo, porque o seu corpo está se preparando para ter uma fertilização. E o que é isso, essa fertilização? É quando o espermatozoide ele se encontra com o óvulo e vai fazer todo aquele processo de gravidez. É um processo natural que o seu corpo passa. Mesmo que você não tenha relações sexuais ainda, o seu corpo passa por esse período de ovulação e pode ser que você tenha esse corrimento mais pegajoso. Outra coisa que pode influenciar no corrimento que a mulher tem é a quantidade de estresse que ela passa no dia a dia. Esse quesito emocional, ele afeta todo o nosso corpo e pode alterar o corrimento. A sua alimentação também tem um impacto direto na sua saúde íntima. Se você come muito açúcar, muito doce, muito carboidrato, como pão, arroz e massa, você pode criar um ambiente bem favorável para o crescimento de fungos. Tem uma infecção vaginal que se chama candidíase, que ela é causada justamente pelo crescimento aumentado de fungos que já estão presentes na sua periquita. Se você come muito esse tipo de alimento no seu dia a dia, os fungos ali da periquita vão adorar. E infelizmente, quando eles aumentam de quantidade, podem causar corrimentos ruins e sintomas bem piores. Se você faz o uso de sabonetes íntimos com muitos aditivos químicos, como sulfato, parabenos, ou com muita essência, muito cheiro, também pode afetar a sua saúde vaginal. Assim como se você faz duchas vaginais ou usa lenço umedecido por muito tempo. Aquelas mulheres que usam roupas apertadas demais e tecido sintético também podem causar um ambiente muito propício para crescimento aumentado de bactérias e fungos. Essas roupas usadas por muito tempo, elas criam um ambiente úmido e bem quentinho. E é como se fosse uma estufa para esse tipo de bactéria aumentar naquele local e causar infecções.
Se você usa absorvente diário todos os dias, você também causa um ambiente maravilhoso para as bactérias aumentarem de quantidade. Isso acontece porque o absorvente também cria esse ambiente quente e úmido e impede que a sua periquita possa respirar. O uso de antibióticos, que é um ótimo aliado para tratar algumas infecções bacterianas, também pode ser o causador de mudanças no seu corrimento. Isso acontece porque se ele for usado por muito tempo, além de matar as bactérias ruins, ele faz uma faxina geral nas bactérias boas. Se eu retiro toda a proteção das bactérias boas, como os lactobacilos, eu abro a porta para algumas infecções e mudanças no corrimento vaginal. E se você quer ter uma periquita sempre saudável e livre de corrimentos ruins, no primeiro comentário fixado eu deixei o meu guia com dicas simples e práticas para você fazer em casa e ter a saúde íntima sempre impecável. Clique e acesse! Eu falei que toda mulher tem um corrimento normal do corpo, que é fisiológico. Mas quando é que esse corrimento está indicando um sinal de alerta? Se o seu corrimento mudou de cor, mudou a quantidade, veio junto com um cheiro mais forte, um cheiro de peixe podre ou com algum outro sintoma, é o momento de você buscar ajuda médica. E agora eu vou explicar cada um deles. Um corrimento amarelo esverdeado ou cinza, acompanhado de um cheiro de peixe podre, pode indicar a vaginose bacteriana. Esse tipo de corrimento, ele acontece porque houve um desequilíbrio ali na sua periquita e permitiu que uma bactéria ali daquele local ela aumentasse de quantidade. Esse tipo de infecção, ele está muito relacionado com aquela mulher que está passando por um momento de muito estresse, mudou a carga horária no trabalho, passa muito tempo com a mesma calcinha, ou que faz algum tipo de higienização errada da sua periquita, usando sabonetes íntimos errados, fazendo duchas vaginais ou até colocando desodorante íntimo nesse local. Se você faz esse tipo de coisa no seu dia a dia ou está passando por esses momentos, isso pode alterar todo o equilíbrio da sua periquita e causar esse tipo de infecção. Um corrimento que é super comum nas mulheres é o corrimento branco grumoso, com aspecto de leite talhado. Ele está muito associado com a candidíase, que também é causado por um desequilíbrio ali na sua periquita e acaba permitindo aumento na quantidade de fungos que são normais daquele local. Além do corrimento com esse aspecto de leite talhado, a candidíase costuma vir acompanhado de alguns sintomas, como aquela coceira intensa, ardência para fazer xixi, dor para ter relação sexual e também uma sensibilidade aumentada na sua região íntima. Se você tem um corrimento com sangue fora do seu período menstrual, pode estar relacionado com escapes, que são algo normal, ou também com pólipos e miomas, que é como se fossem alguns carocinhos que podem se formar em diferentes locais do seu útero. E o que você pode fazer no seu dia a dia para evitar problemas com o seu corrimento e sempre ter ele de forma saudável? Use sempre sabonetes que sejam mais neutros e indicados por ginecologista. Fuja daqueles que têm muitos perfumes e muitos aditivos químicos. Sempre que você for comprar sua calcinha, escolha aquelas que sejam de algodão e com modelo tanga. E além disso, evite usar roupas apertadas no seu dia a dia e com tecido sintético. Use sempre aquelas roupas com tecido de algodão ou poliamida, que sejam calças pantalonas, saias ou vestidos, porque isso permite que a sua periquita possa respirar. Uma dica muito simples que muita mulher esquece é dormir sem calcinha. Isso permite que a sua periquita possa respirar livremente durante a noite. Nunca faça duchas vaginais. Por quê? A sua periquita, ela é autolimpante. Ela é tão inteligente que ela consegue se limpar sozinha lá por dentro. Se você fizer isso, você pode tirar toda a proteção que tem ali dentro e acabar permitindo infecções. Nunca use desodorante vaginal. É o que eu sempre digo. Periquita tem cheiro de periquita. Se você usar esse tipo de produto, pode estar abrindo a porta para bactérias ruins e também para bactérias que são daquele local se proliferarem, porque acaba alterando todo o pH daquele local e retirando a segurança dali.
Se um dia você precisar usar antibióticos, não deixe de usar porque vai afetar a sua periquita. Mas adicione também junto a ele alguns alimentos que são probióticos, que vão aumentar as bactérias boas da sua periquita. Alguns desses alimentos são iogurte natural, kefir e também alguns suplementos de probióticos, porque eles vão aumentar a quantidade dessas bactérias boas na sua periquita. Mas lembre-se, é para você consumir pela boca, nada de colocar alimentos ali na sua periquita. Além desses alimentos probióticos, você vai agregar junto a eles frutas, verduras e legumes, porque isso vai aumentar a sua imunidade. Eu sempre digo, um corpo saudável garante uma periquita saudável. Então, toda vez que você cuida da saúde do seu corpo por inteiro, você vai garantir uma saúde íntima também. Eu sempre indico evitar usar absorventes diários, mas se você precisar realmente usar no seu dia a dia, você vai escolher aqueles que sejam mais naturais possíveis, com pouco cheiro e também sempre estar trocando ele durante o seu dia a dia. Troque por pelo menos de 4 em 4 horas. E durante a menstruação, você pode usar outros métodos, como o coletor menstrual e o disco menstrual. Essas duas opções, elas são ótimas, porque ao invés de absorver todo aquele sangue, deixar a sua periquita mais úmida e mais quente, eles acabam coletando o sangue e você pode ir lá e descartar. Tanto o disco menstrual como o coletor menstrual, eles são inseridos dentro da sua periquita e você pode ficar com eles de 8 a 12 horas no dia. Isso depende muito do seu fluxo. Eles são bem seguros, porque tem a forma certinha de introduzir para impedir vazamento e também tem a forma certa de você lavar durante seu dia a dia para impedir que você tenha infecções. A melhor coisa dessas duas opções é que eles são reutilizáveis e vão te ajudar a economizar. Se você perceber alguma mudança nos seus corrimentos, é importante que você não faça automedicação. Vá imediatamente em uma consulta com o ginecologista. E se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários para eu te ajudar.